Teu perdão é completo. Aleluia, glória a Deus. Continue adorando o Senhor. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como é no céu. Oh, aleluia! No céu tem doença, no céu tem miséria, no céu tem fome, no céu tem discussão, no céu tem preocupação, no céu não tem nada disso. Aleluia! O que tem acontecido na tua vida, meu irmão? O que tem acontecido na tua vida, minha irmã? É a vontade do Senhor. Aleluia! Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como é no céu. O que tem sido feito na sua vida, irmão? A vontade do Senhor? Aleluia! Ou a tua vontade? Oh, Santo Espírito, oh, Senhor Jesus, autor e consumador, aleluia, aleluia, Santo Espírito de Deus, nós te amamos, nós te adoramos, Pai. Oh, Senhor, fala conosco poderosamente hoje, Senhor, aleluia, que possamos ouvir uma palavra que despedace, Pai, falsos conceitos, sofismas estabelecidos em nosso coração, em nossa mente, Pai. Oh, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, seja desfeito essa noite, Senhor. Aleluia. Pode sentar, queridos, continua mais um pouco o louvor. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Queridos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos ter em mente a passagem que está lá em Lucas 24. Aleluia! Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Aleluia! O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele está vivo. Ele sim, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e essas verdades você precisa carregar contigo todos os dias da sua vida, e você precisa andar cheio dessas verdades, e onde quer que você ande, você precisa se posicionar, queridos, porque afinal de contas você é um filho de Deus, e precisa haver uma diferença nítida entre aqueles que são, daqueles que não são filhos de Deus. Aleluia! Afinal de contas, você é herdeiro dos céus, você é filho de Deus, você é cidadão celestial, você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um, como já dizia sua mãe. Aleluia! E a palavra de Deus diz isso. Por que buscais entre os mortos aquele que vive, queridos? Ele está vivo, o Senhor vive, aleluia! Obrigado, Ministério de Música, glória a Deus. Santo Espírito de Deus, nós te amamos, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Pouco antes de vir para o culto, eu recebi uma direção para compartilhar com os irmãos uma palavra, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Aleluia, uma passagem muito conhecida. Se você, como diz o Luciano, subirá, se você é rápido de endereço, corra para lá, senão não precisa abrir. E essa passagem, ela diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um metal que ressoa, ou como um sino que tine. E essa palavra metal, no grego, ela é chalkos. No seu original, ela está se referenciando a uma mistura do cobre com estanho, que deixava esse metal mais resistente do que eles separadamente. E Paulo, quando escreve, ele faz essa citação, ele usa esse termo no grego, chalkos, porque ele está se referenciando como aquele irmão que está na igreja de Corinto, está se achando um super espiritual,
Aleluia. E aquelas pessoas da igreja de Corinto estavam supervalorizando a sua espiritualidade. Então Paulo escreve a esses irmãos da igreja de Corinto e diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse todos os idiomas, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa. E essa palavra ressoa é eco, é uma palavra conhecida do grego. Eco, ela é mais ou menos assim também no português, ela continua ressoando, mas esse som é um som estridente, é um som cansativo, é um som enjoativo, que fica sendo repetitivo, e é isso que Paulo está falando. Se você, irmão da igreja de Corinto, se considera um super espiritual, mas se você não tiver amor, você vai ser como um sino que ressoa, e você vai estar falando, mas você não vai ser como a palavra deve ser, efetiva em amor. Aleluia! E a palavra dessa noite, queridos, eu quero fazer uma breve citação também lá de Efésios. Você não precisa abrir. Ela diz assim, Efésios capítulo 5, no versículo 14: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia! Essa é uma palavra direcionada à igreja. Nós precisamos estar avivados, com os nossos olhos fixos no autor e consumidor da nossa fé. Aleluia! Cristo, quando ele caminhou, quando ele andou aqui em carne e osso e espírito, ele disse em várias passagens citadas nos evangelhos: levanta-te, levanta-te tu, coxo, e anda, toma tua maca, levanta-te tu que está morto. Uma passagem conhecida em Lucas, no capítulo 7. Jesus estava indo atender ao chamado do centurião, que estava com o seu servo passando mal, estava enfermo, e nessa caminhada ele passa por esse velório. O filho de uma mulher havia morrido, e Jesus se constrange, se solidariza com aquela situação e diz para aquele defunto: levanta-te, levanta-te e fala. E quando Jesus diz para o filho, para a pessoa morta levantar, essa pessoa efetivamente levanta. E por que eu estou falando isso essa noite, queridos? Porque Deus, através da sua palavra, Ele nos chama a um posicionamento, Ele nos chama a nos levantarmos em espírito, Ele nos chama a nos posicionarmos em espírito, a termos a nossa vida avivada. Amém? E essa nossa vida posicionada, essa vida levantada pelo Evangelho, ela é uma vida que é uma mina de ouro, recheada de pedras preciosas, e não é um campo minado. Sabe, queridos, uma igreja não é um campo minado, que você tem que andar se cuidando aonde você pisa. Eu não posso falar isso, eu não posso dizer aquilo. É natural que você tenha alguns cuidados com o seu vocabulário que são necessários, porque você foi renovado pelo Espírito, e você não pode continuar se comportando como você se comportava quando você era uma pessoa do mundo. Mas agora você está avivado, você se levantou, e há um campo que não é um campo minado, mas é uma mina de ouro. Aleluia! E essas pedras preciosas estão espalhadas pelo Evangelho. E nós precisamos ser bons mineradores e encontrar essas minas de ouro. Aleluia, que está aqui, está na sua palavra. Aleluia, Santo Espírito de Deus. À medida que nos levantamos, que nos posicionamos no Evangelho, nós passamos a ser o Cristo que muitas pessoas precisam. Nós somos também homens de negócios, homens e mulheres de negócios. Quando a irmã Vanessa orou
né? Você continue sendo uma influência. Há muito tempo atrás, eu estava num culto e um irmão me chamou no final do culto e ele disse: Cássio, você vai ser um grande investidor de pessoas. E aquilo mexeu comigo poderosamente. Porque a Bolsa de Valores, investimentos, negócios comerciais sempre me atraíram muito. Mas quando ele disse isso para mim, eu parei e comecei a meditar. E hoje eu entendo que o melhor investimento que nós podemos fazer são vidas. São investimentos em vidas, investimento na vida de pessoas. E aqueles que outrora estavam perdidos agora vão ver em mim e em você o caminho de Cristo. Você agora é a luz que ilumina o caminho para que outras pessoas venham se achegar a Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia, queridos, em 1 Pedro, no capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 9, diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Você foi chamado, queridos, com um propósito. Aleluia! Deus é bom. E com o tempo, à medida que você caminha, você começa a entender que com fé e com esperança, você pode todas as coisas, naquele que te fortalece. Você começa a se tornar mais maduro também na fé, começa a entender alguns fundamentos da fé que te fortalecem, que para ter uma esperança aguçada, você precisa ter muita paciência. Aleluia! Deus é bom. Há um tempo atrás eu conheci a minha esposa. Mulher maravilhosa, ungida, mulher virtuosa, varoa valorosa. Te amo, amor. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente se conheceu no namoro, né? E a gente tem algumas impressões e algumas ideias a respeito um do outro, mas que efetivamente a gente só passou a se conhecer verdadeiramente quando a gente desenvolveu o casamento. Quando a gente casou, quando a gente passou a se relacionar no dia a dia. Sabe, queridos, e o nosso relacionamento com Deus, ele acontece da mesma forma. Assim como há o relato lá no livro de Jó, 42:5, que diz: Antes eu conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Assim é o nosso relacionamento com o Senhor. Talvez em algum momento da caminhada a gente conhecia Deus de uma certa distância, por ouvir falar, mas hoje, andando junto com o Senhor e se posicionando diante das circunstâncias ao lado do Senhor, abrindo mão muitas vezes de vantagens financeiras ou comerciais ou quaisquer que sejam por corrupção, mas para se posicionar ao lado do Senhor, dizendo: eu não negocio os meus valores, eu não negocio a minha fé, permanecendo íntegro. Aleluia! Você passa a desenvolver um relacionamento cada vez mais próximo com o Senhor. Aleluia! No livro de Hebreus, no capítulo 8 e no capítulo 9, se você quiser abrir, eu vou passar de forma resumida por ali. Só quero fazer um comentário nesse sentido, que o livro de Hebreus ele comenta que na antiga aliança, as leis eram como uma sombra da justiça de Deus. Elas revelavam a justiça de Deus, porém elas não traziam a justiça de Deus. Elas apontavam, eram
O livro relata que eram como uma sombra. E hoje, se você parar e colocar a sua mão, por exemplo, numa sombra, né, você vê os seus 5 dedos lá, alguma coisa nesse sentido, mas se você fechar aqui, você não sabe se é um dedo mais grosso, né? E tem aquela brincadeira que as crianças fazem, né, de fazer um coelhinho com os dedos, de fazer um bichinho com as mãos, e projetam uma sombra. Então era como se a justiça de Deus fosse uma sombra na antiga aliança, que fazia com que houvesse a necessidade de sacrifício e oblações, como está escrito lá, para justificar, ou melhor, para encobrir os pecados naquele tempo. Então, esses sacrifícios precisavam ser repetidos todos os anos, e era encoberto o pecado. O pecado continuava lá, mas o pecado era encoberto pelos sacrifícios. Na nova aliança, aleluia, o pecado foi tirado. O pecado não está mais lá. Você, outrora pecador, não é mais pecador. Ele foi tirado, ele não está mais encoberto. Você está livre, ele não está mais lá. A palavra diz que o próprio Deus esqueceu do seu passado, jogou isso no mar do esquecimento. Aleluia. Não se escandalize que é um livro aqui. Está tudo certo. Aleluia. Sabe, queridos, muitas pessoas esperam receber, como eu comentei antes, né, uma profecia, né, de homens que cheguem para ti, eis que te digo, meu irmão, e não tem nada de errado com isso, é até gostoso quando você recebe algo nesse sentido, né? Mas você hoje, nessa nova aliança, você tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de você e dando todas essas direções de forma clara para você. É natural que para alguns essa informação não seja tão clara como é para outros, mas isso é de responsabilidade individual de cada um de desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Necessariamente, queridos, você precisa comer essa palavra, botá-la para dentro com força. Você tem os evangelhos, né? Você tem os primeiros evangelhos ali, maravilhosos, depois você vai ter as cartas paulinas, uma explicação, nossa, Paulo falando, né? Como diz o Luciano Subirá, ele vai fazendo uma espiral ao redor de uma ideia e vai indo com profundidade. Se você lê essas cartas em sequência, meu irmão, você precisa ler umas 20 vezes para entender a profundidade do negócio. É maravilhoso. E à medida que você se alimenta dessas verdades espirituais e essa intimidade do Espírito Santo comunicando essas verdades, também se torna cada vez mais claro, porque, afinal de contas, o Senhor se move pela sua palavra, mas também pelo seu Espírito. E como a palavra de Deus diz, a palavra é Espírito e vida. Aleluia. Vamos ler lá a passagem no livro de Lucas que eu citei antes. Lucas capítulo 7. Glória a Deus. Às vezes a gente está no culto e o ministro ele fala umas passagens da Bíblia que tu diz, meu Deus, eu não sabia que estava na Bíblia isso. Como é gostoso. Capítulo 7 de Lucas, no versículo 11, diz: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Aqui ele está falando de Jesus. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que a levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Jovem, levanta-te. Versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mão, a mãe.
É importante nós pegarmos esses detalhes preciosos da palavra, a gente vai seguir, mas segura um pouco aí, quando o Senhor diz, levanta-te, o defunto imediatamente ele começa a falar. Sabe, queridos, ele não estava falando bobagem aqui, pode ter certeza disso, que ele estava voltando à vida, a uma vida plena. Ele estava falando agora algo celestial. E essa é uma ilustração para a nossa vida. Quando você se levanta com força, você se levanta por dentro, mas você se levanta por fora com atitudes também, e você se posiciona. Eu fazia isso antes, agora eu não faço mais, porque eu estou posicionado. E comece a falar da palavra de Deus. Aleluia! E o 16. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidade e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Antes de ler o 22, Jesus é top. Jesus nem responde, nem precisa usar palavras nesse momento. Eles chegam perguntando: és tu aquele que havia de vir? És tu? Me diz. E Jesus segue curando, e levanta tu, e aqui eu vou te curar. E veja o que diz lá no versículo 22, respondendo agora, então Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim e não se escandalizar. Aleluia! Palavras poderosas do próprio Jesus Cristo, grifado em vermelho na minha Bíblia. Essas palavras saíram da boca do nosso mestre, queridos. Anunciai a João Batista, anunciai ao pastor Eric, anunciai ao Ângelo, anunciai ao William, anunciai a Paloma, as irmãs, a todo mundo. Jesus Cristo é o Salvador, é o autor e consumador, Ele salva, Ele cura ainda hoje, queridos. Não há mais temor, não há mais escravidão, você é liberto para viver o melhor dessa terra. Aleluia! Aleluia! Quando a pessoa se levanta, queridos, ela recebe o dom da cura. Quando você se posiciona, você é liberto dessas coisas do mal, mas você precisa se levantar. E a palavra dessa noite, ela te chama a se levantar por dentro com força, com ousadia, com poder e grande glória do nosso Senhor, do Espírito Santo, quem você habita, queridos. Aleluia! Nós somos filhos de Deus, nós não podemos andar em timidez, sabe? Em frustração, acanhados, se achando um coitado, um fracassado. Ai, para mim nada dá certo. Tenta de novo, queridos. Levanta a cabeça. Você tem um mar de possibilidades. Aleluia! Esses dias a gente estava vendo o filme do apóstolo Paulo, e no final ele dá uma passagem maravilhosa. Ele diz assim, Paulo falando para o imperador lá, um general, ele diz: sabe qual é a nossa diferença? Você é como as pessoas do mundo que estão dentro de um barco e pegam uma porção de água e querem agarrar aquela porção. Mas eu estou olhando para o oceano e eu vou nadar nesse oceano, eu vou mergulhar nele. Aleluia, queridos, há um oceano de possibilidades para a sua vida. Jesus, Deus, o Espírito Santo é um oceano maravilhoso. As possibilidades são imensas, diversas. Aleluia! Há um oceano de poder, de grande glória. Como diz a música, se a graça é um oceano, eu estou me afogando. Aleluia! Deus é bom.
Oh, Deus! Nem sempre, queridos, nem sempre Deus vai te mostrar um caminho fácil, mas Ele vai te mostrar um caminho possível. Ele vai te dar um caminho possível, querido. Se tem um oceano, você precisa nadar. Se você não sabe nadar, você vai precisar de um barco, de um salva-vidas, de alguma coisa você vai precisar, ou vai aprender a mergulhar. Sabe, existe um caminho. Eu não sei como é que você chegou aqui, meu querido e minha querida. Se você chegou aqui achando que as portas se fecharam, que você está num beco sem saída. A palavra de Deus está dizendo, olha para cima, olha para esse oceano de possibilidades, tem muitas possibilidades à sua disposição, você precisa acessar isso, então levanta-te e anda, levanta-te e resplandece, aleluia, te posiciona, oh, tenha resiliência, meu irmão, minha irmã. Chegou o tempo de você celebrar tudo aquilo que Deus já falou que vai acontecer. Deus fala tanta coisa maravilhosa ao meu e ao teu respeito, e você pode estar andando, sabe, frustrado, porque não recebeu um elogio quando achou que devia receber, porque não recebeu o aumento que achou que devia receber, não sei qual que é a situação, queridos, e você fica se lamentando, se lamuriando. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para se levantar, para se posicionar. Sabe, querido, se uma porta se fecha, a outra vai se abrir. Aleluia! Deus é bom. Jesus veio sim trazer a salvação, mas Ele veio também nos ensinar a respeito do nosso Pai. Em diversas passagens, o Senhor Jesus, Ele fala, o reino dos céus é semelhante o reino dos céus é de tal forma. Então, se você quer saber como é o reino dos céus, você tem já uma ilustração, você tem parábolas maravilhosas. A passagem do joio e do trigo, aleluia, que Jesus contou, o reino dos céus é semelhante a um agricultor que lançou a boa semente no campo, mas quando os homens dormiram, os servos dormiram, veio o inimigo e lançou a semente, o joio, em meio às boas, em meio ao seu campo. Quando nasceu, germinou a planta, aí os servos viram lá que tinha nascido aquele monte de joio no meio do trigo lá. Pode isso? O Senhor faz uma lavoura caprichada, fez você, e vem o inimigo, Satanás. É um imundo mesmo, vai jogar a semente de joio lá no meio do trigo. Para que fazer isso? Mas olha, isso não é falta de serventia, não tem o que fazer. É para incomodar. Sabe? Então, quando as coisas não estão dando certo na sua vida, queridos, não é a vontade de Deus que não dê certo. É porque o inimigo lá em um determinado momento lançou uma semente de joio, aquele sem serventia, sabe? Só serve para incomodar. Ele fica tentando, ele é um derrotado, mas ele vai continuar incomodando. E por isso que algumas vezes na nossa vida a gente tem algumas aflições, mas elas vão passar. Isso vai passar, só não vai passar a palavra de Deus. Oh, aleluia! Deus é bom, mas é um sem serventia, Satanás. Misericórdia. E diante dessas circunstâncias, eu gostei muito de uma citação aqui do irmão Reagan, durante aquela live, que ele diz, diante de um cenário como esse, como o Covid, né, do vírus, é só mais uma oportunidade de Deus manifestar o seu poder sobre os seus filhos. Sabe, queridos, eu vou te falar uma coisa que nós temos provado, sabe, de milagres, de coisas sobrenaturais, mas é porque nós estamos esperando por coisas sobrenaturais. E diante de um cenário mundano tão catastrófico, de um diagnóstico que você vê, se você ligar a televisão, os jornais, o noticiário, pegar um jornal, ligar a rádio, você só ouve as piores previsões. Mas eu vou te dizer um negócio, eu trabalho com comunicação, isso não é de agora.
Isso sempre foi desse jeito, e eu não sei se você havia percebido isso. Se você ligasse na Globo News, você ia achar que existia uma guerra civil no Rio de Janeiro. Pode até parecer que sim, se você olhar, mas o Rio de Janeiro é uma cidade bonita, eventualmente tem um alto índice de criminalidade, mas não é tudo aquilo que aparece lá. Sabe, a mídia, muitas das mídias, queridos, elas servem aos interesses do mal. Porque senão nós estaríamos falando do Evangelho, estaríamos falando de coisas boas. Então nós precisamos estar ligados nessas coisas e também, claro, usar nossas redes sociais hoje para divulgar o que é bom. Aleluia! Vamos avançar. Abra lá em Mateus, no capítulo 5. Deus é bom. Mateus, capítulo 5. Eu tinha um pastor, amigo meu, só para descontrair, que dizia assim: quem sabe... conhece o livro de Sofonias? Acha lá na Bíblia. E aí, Sofonias tocava? Não tem nada a ver, né? Sanfona. Não tocava nada. Era um profeta, que tinha um nome parecido, né? A palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, meu irmão. Sabe, nós temos sim que trancar as portas, fechar a janela, mas se o Senhor não guardar a tua casa, não guardar os teus negócios, você pode fazer o que for, não vai dar certo. Aleluia. Mateus capítulo 5, no versículo 21, diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, é um xingamento, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Pode isso, queridos. Vai recebendo aí. Se você anda com a língua muito solta. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Essa palavra é muito clara quando ela diz algo sobre a oferta, que Deus não está interessado no teu dinheiro, como o pastor bem colocou aqui no início do culto, nem a igreja, queridos. Deus está interessado em primeiro no ofertante e depois na oferta. Sim, a sua oferta é importante porque você é o mais abençoado quando você oferta. Agora, antes de receber a sua oferta, o Senhor recebe a ti. Aleluia. Versículo 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali... versículo 25, né? Isso. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Olha só a recomendação do nosso Senhor aqui. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Você já percebeu quantas pessoas ficam no orgulho, muitas vezes? Eu não vou pedir desculpa, foi culpa dele, foi culpa dela, né? Amigo de longa data, colegas de trabalho, marido e mulher, sabe? Tudo essas coisas ficam evitando de pedir desculpas, pedir perdão, de procurar o outro, né? Não, aqui a palavra está te dizendo, vai logo lá e te reconcilia, antes que isso se torne algo mais grave. E vá passando etapas, e desgastes. Versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já tem em seu coração cometeu adultério com ela. Olha só, meus irmãos, vamos até o 30. Portanto, versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar,
arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Meu Deus! Vamos por etapas. Lá no 28 e nos anteriores ali, você pode perceber do que Jesus agora está falando. Ele está falando da nova aliança. Quando nós falamos lá no início que essa antiga aliança, o Antigo Testamento, ele era como uma sombra que apontava para a justiça de Deus. Ela não produzia a justiça, porque ela estava fora, ela projetava a justiça. Mas agora ela está dentro. Você se tornou a justiça de Deus quando aceitou a Jesus Cristo e baniu o pecado da sua vida. Então aqui Jesus está falando que antes era fora. Antes o pecado acontecia lá fora, era quando você cometia o adultério. Agora Jesus está falando, não, é quando acontece aqui dentro. É quando você cometeu o adultério já dentro do seu coração, antes mesmo de você cometer. Quando o seu pensamento já começou a alimentar essa possibilidade, aí você pecou. Está tudo alinhado na palavra, não é um pouco de um jeito, um pouco de outro. Antes era fora, sim, mas agora é dentro. Agora a justiça opera aqui dentro. Agora o pecado que outrora era lá fora também pode se manifestar aqui dentro, mas não no caso daqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Deus é bom. E aí no versículo 29 e no 30, muitos cristãos, e eu era um desses, no início da minha caminhada, eu ficava pensando, como assim arrancar o meu olho? Né? Eu não posso olhar para algumas coisas, eu não posso, né? Ou corta a tua mão, e ele fala, né? Algumas situações assim. Você já pensou, querido, se fosse algo literal nesse sentido? Nós íamos ter aqui uma igreja daqui a pouco de um monte de caolho, né? Um monte de maneta sem uma mão, né? Se a fofoca tivesse entrado aqui, muitos irmãos sem língua. Mas isso não é algo literal, queridos. É como uma parábola de Cristo. Se fosse, né? Você precisa entender, ele está usando aqui uma figura de linguagem, é uma hipérbole. Ele está potencializando o discurso para ilustrar o que ele quer dizer. Que é melhor, caso isso esteja te escandalizando, caso isso esteja fazendo com que você peque, é melhor que você corte a tua mão fora, então, do que você se perca todo. Jesus prefere que você, então, perca o seu olho do que você se perca todo. Não é para literalmente, não queremos que amanhã chegue um irmão na igreja sem um olho. Aleluia. Certo, queridos? Deus é bom. Nós estávamos vendo essa semana, há umas semanas atrás, a live com o Daryl Evans, né? E ele contando algumas coisas muito interessantes a respeito de grandes personagens do mundo musical que começaram a sua carreira dentro de uma igreja. Por exemplo, não sei se você sabe, mas a Katy Perry, né? A Beyoncé, né, que são talvez uma das figuras mais conhecidas hoje na música pop mundial, né, elas são filhas de pregadores. Começaram cantando dentro da igreja. Sabe, meus queridos, e quando eu ouço uma palavra, se algo te escandaliza no teu corpo, corta e joga fora, você vê pessoas que começaram bem a sua jornada, mas se deixaram seduzir pelo mundo. Quiseram a glória desse mundo e não a glória dos céus. Se voltaram para que o seu próprio nome, para que o seu nome, Katy Perry, para que o seu nome, Beyoncé, fosse o mais exaltado. Na busca de que o seu nome fosse mais exaltado que o próprio nome do Senhor. Não há um nome maior que o nome do Senhor. Não importa o que o mundo te prometa, ou que proposta você receba. Não há um nome acima desse nome. Ele é o nome que está acima de todo nome. Então essas pessoas se perderam, se corromperam, porque tiraram os seus olhos do autor e consumador da nossa fé, da sua fé. E para concluir, queridos, rapidamente aqui, 2 endereços. Efésios, no capítulo 6,
algo muito interessante sobre o que nós estamos falando agora. Aleluia. Diz assim, em Efésios capítulo 6, no versículo 13, logo após a armadura espiritual, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu não vou trabalhar aqui os aspectos da armadura nesse momento, tá, queridos? Mas pegue essa passagem dentro do contexto do que nós estamos falando agora. Essa palavra resistir, lá no grego,